Muita coisa incomoda arquitetos e designers de interiores, eu sei bem disso, mas nada incomoda mais do que o processo que o candidato a cliente usa para escolher o profissional. Neste vídeo eu vou te explicar o que impacta essa escolha e como você deve agir e conduzir o processo para que a escolha seja você. Então, assiste o vídeo até o final, fica aí até o final, porque você vai aprender como esse processo acontece e como interferir na escolha feita pelo candidato a cliente. Nós sabemos que o candidato a cliente ouve mais do que um profissional para definir quem ele vai contratar para desenvolver o projeto. Porém, muitos profissionais preferem ignorar esse fato e deixar que as coisas ocorram de forma natural. O problema é que a concorrência está cada vez mais acirrada e nem sempre essa concorrência acontece dentro de parâmetros adequados, especialmente no que se refere à capacidade, à experiência e aos preços praticados. Conversando com arquitetos e designers de interiores nessas minhas andanças por este país, cheguei à conclusão de que esses profissionais acreditam que o candidato a cliente escolhe você, escolhe o profissional, levando em conta dois fatores que correspondem a dois atributos básicos, e somente esses dois fatores e atributos básicos. Na opinião de arquitetos e designers de interiores, 5% dos candidatos a cliente escolhem o profissional famoso e 95% escolhem o profissional mais barato. Então, repetindo, 5% escolhem o mais famoso ou a mais famosa e 95% escolhem o mais barato. Esta é a opinião, a crença dos arquitetos e designers de interiores. Então, comecemos pela fama. Dia desses, ouvi uma história contada por um arquiteto que mostra como isso pode mesmo acontecer. Esse arquiteto me disse que foi super recomendado para uma amiga de uma ex-cliente, recomendado pela ex-cliente para a amiga dela. Daí eles marcaram uma reunião para se conhecerem e, obviamente, falar do projeto. A conversa fluía numa boa. De repente, a candidata a cliente pede o Instagram do arquiteto. Aí ele fornece o acesso e ela então acessa o Instagram dele e, espantada, a candidata a cliente diz o seguinte para o arquiteto: olha, você é ótimo, mas eu não posso contratar um arquiteto que só tem 600 seguidores no Instagram. Uau! Essa pegou o arquiteto de surpresa. Mas veja, essa pessoa tem 25 anos e ela faz parte de um grupo bastante específico de perfis de clientes. Gente, numa boa, você pode até encontrar pessoas que ajam dessa forma, mas acredite, é a minoria, como eu vou mostrar já já. Bom, de volta à minha enquete, essa enquete mostra que os arquitetos e designers acreditam que 95% dos candidatos a cliente escolhem o profissional ou a profissional mais barato ou mais barata. Bom, tá bom, o preço sempre é uma variável crítica, mas não é a mais importante. Eu vou te mostrar isso através da avaliação que os candidatos a cliente fazem dos profissionais que estão sendo considerados aí nesse processo de escolha. Como eu também ouço os candidatos a cliente, sim, porque eu tenho contato com os candidatos a cliente, eu vou apresentar agora como, de fato, eles decidem a escolha do arquiteto ou da arquiteta, ou do designer de interiores ou da designer de interiores. Mas antes, inscreva-se aqui no canal e acione o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola aqui. E muito importante, deixe seu like, que é a maneira de você nos ajudar a ampliar o alcance aqui do canal. Bom, aqui você vai saber como os candidatos a cliente escolhem o arquiteto ou designer de interiores. 5% dos clientes escolhem um profissional por ele ou ela ser famoso ou famosa. Já 25% se decidem pela proposta mais barata.
Porém, meus estudos mostram que 70% dos candidatos a cliente, portanto, a grande maioria, toma sua decisão em função da empatia e da expertise do profissional ou da profissional. Podemos afirmar que a contratação é definida pelo nível de empatia que se estabelece com o cliente já no primeiro encontro. A coisa se processa de forma inconsciente na maior parte do tempo. São sensações que o cliente experimenta nesse contato com você, sensações que formam um quadro sobre você. O que se fala é menos importante do que o que é transmitido pelo gestual e pelo olhar. A sua capacidade de ouvir é outra característica também bastante relevante. O futuro cliente quer ser compreendido e ter a impressão de que sua opinião, a opinião dele, será valiosa. Nada de imposições. No processo de escolha, vale também os comentários feitos por quem indica você, com certeza. Mas o momento da verdade é quando o cliente confronta o que ele ouviu da parte que te recomendou com a experiência real de estar ali na sua frente, face a face, percebendo através do radar dele quem é você. De fato, o seu histórico de trabalho é menos importante do que o potencial percebido pelo cliente relacionado à sua capacidade de entender ele e de cuidar dele. Então, anote algumas atitudes que podem ajudar na construção dessa empatia que é tão definidora no processo de escolha. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso já. Adicione aí o sininho e deixe o seu like. O seu like é muito importante para ajudar o canal a crescer. Bom, vamos então às 6 atitudes que nos ajudam na construção de empatia. Primeira atitude: nunca chegue atrasado ou atrasada ao primeiro encontro ou em qualquer outra ocasião. Atrasos demonstram pouco interesse no outro ou desorganização. Como você vai cumprir prazos se não é capaz de gerenciar o seu tempo? Segunda atitude: vista-se de forma discreta, respeitando o seu estilo, é claro, mas sem exageros, seja nos trajes ou nos adereços. Se o perfil do candidato a cliente é desconhecido, quer dizer, se você nunca viu a pessoa, não convém arriscar com um estilo fora dos padrões dele. É preciso entender que esses sinais despertam no inconsciente do outro reações que podem se transformar em ruídos e funcionarem como fatores restritivos. O melhor é a neutralidade. Ostentação, nesse momento, também não é uma receita indicada para quem vai gerir um orçamento do cliente. Terceira atitude: não se preocupe em falar de você, ou sobre você, ou daquilo que você pode fazer pelo cliente. Instigue, a princípio, a pessoa a falar dela e não do que precisa de você. Explore o que a pessoa já sabe sobre os serviços de arquitetura, explore expectativas com o seu trabalho e explore referências que a pessoa tem sobre decoração, sobre arquitetura. Com as respostas, você constrói um perfil do candidato a cliente e já vai adequando as suas abordagens. Quarta atitude: crie um clima descontraído. Sorrir é fundamental. O cliente está tenso diante da sua presença. Isso é bem comum, afinal, ele quer ser aceito por você. Isso mesmo, ele quer ser aceito por você. Muitas pessoas temem a rejeição, especialmente quando vão falar da sua intimidade, caso o cliente seja residencial, e precisam desse reforço ou encorajamento. Quinta atitude: entre agora no campo das perguntas sobre a natureza do serviço desejado pelo cliente. Faça anotações a partir das respostas dele. Anotar o que o cliente fala é uma demonstração de interesse e valorização daquilo que está sendo dito. Sexta atitude: olhe sempre nos olhos do cliente. O olhar é responsável por grande parte da percepção de confiança que uma pessoa passa para outra. O segundo atributo mais relevante, responsável pela escolha, como eu já mostrei,
de 95% dos candidatos a cliente escolhem esse atributo, além da empatia, é a expertise. A expertise está associada ao seu diferencial, aquilo que você faz muito bem e que vai tangibilizar valor na mente do candidato a cliente. Comece pelo conceito projetual, desde o levantamento de necessidades até o design. Destaque também como você atua na orçamentação e depois na fase de execução através do gerenciamento de projeto. Aqui você deve elaborar um discurso de venda ancorado em uma apresentação bem organizada, com exemplos de documentos que chamam de ferramentas, destacando métodos e procedimentos que tornam concreta a sua expertise. E assim, minha gente, chegamos ao final deste vídeo. Mas antes de sair, se inscreva no canal e deixe seu like. O seu like é a forma de reconhecer o nosso esforço na produção deste conteúdo. Então fica aqui um grande abraço e até a nossa próxima edição.